De Deus Pai do nosso Senhor Jesus. Muito bom ver a face dos irmãos e nos alegrarmos nesse Senhor maravilhoso. Nós estamos aqui nessa manhã para estar aos pés do Senhor, né? Para Ele se revelar um pouco mais a nós. E com certeza, irmãos, a nossa adoração, ao tomarmos esse pão e esse cálice, será com entendimento espiritual. O que nós devemos fugir, irmãos, é do ritualismo, né? Porque tudo do Senhor é muito vivo, é espiritual. Então, a maior tristeza do Senhor é tornar aquilo que o Senhor quer expressar do seu Filho Jesus e se tornar um ritualismo. Acho que nós já citamos sobre isso, que Deus não se agradava daquela multidão de sacrifícios que eles faziam lá. Esses bois, esses carneiros, esse monte de coisa. O Senhor disse: eu não me agrado disso, né? Não adiantava nada eles matar aquele monte de animais como se fosse algo grandioso para o Senhor, mas o seu Filho Jesus não ser visto ali naquele sacrifício. Então, para nós também, né? É um simples pão, é um simples cálice, né? Mas se esse pão e esse cálice não nos falar desse Senhor glorioso, é em vão, né, a nossa adoração. E muito importante também, irmãos, nós às vezes nesse momento, né, a gente se volta para nós mesmos, às vezes para ver as nossas fraquezas, para ver as nossas situações diante de Deus. Esse não é um momento para isso. Esse é um momento para você ver quão grandioso o Senhor é, quão majestoso o Senhor é, quão amoroso o Senhor é, quão benigno o Senhor é, quão perdoador o Senhor é. Esse é um momento para nós tocarmos esse coração do Senhor maravilhoso. Amém? Eu queria iniciar com aqueles 3 textos que nós temos começado desde a sexta-feira. Apocalipse capítulo 1. E os irmãos, nós vamos compreendendo esses textos. Um pouquinho assim que fica melhor acho que tem que ser assim. Verso 7, verso 8. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos para João capítulo 3. João capítulo 3, o verso 3 e o verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Os 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos agora para Efésios, capítulo 1. Verso 9, verso 10 e 22 e 23. Efésios 1, 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E sujeitou todas as coisas, verso 22, debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, nós te pedimos que as orações que foram feitas nessa manhã, Tu ouças, Senhor. Tu ouças no teu santo templo, e que aquela água que flui do teu trono
possa chegar até nós, Senhor, e nos revelar, abrir os nossos olhos, abrir os olhos do nosso entendimento, como aquele cego no poço de Siloé, que o Senhor ali abriu seus olhos, que os nossos olhos possam ser abertos, Senhor, e possamos contemplar essa beleza do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, fala-nos sobre esse governo que está sobre os Seus ombros. Fala-nos, Senhor, porque é disso que vai levantar cada vez mais a nossa adoração, nosso clamor pela Tua volta e o desejo pelo Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude nessa manhã. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria tomar novamente aquele texto que o irmão leu de Isaías capítulo 9. A gente fica maravilhado com o Espírito Santo, como ele é precioso, né? Graças a Deus que não são homens, mas é o Espírito que nos fala. Por isso que nós temos que estar com os ouvidos abertos ao que o Espírito fala às igrejas. E nós temos visto nesses dias que há um grande espírito de apostasia, né, de ataque contra a igreja do Senhor. E que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa contemplar firme e que a gente possa pelejar por essa fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Isso não é orgulho, irmãos. Isso é um louvor do Senhor para nós. Se você se lembrar, quando o Senhor fala a Filadélfia, ele fala assim: eu sei que vocês têm pouca força, não é verdade? Mas têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. É um assunto, a igreja precisa pelejar, porque o Senhor ali, ele tem aberto as portas para nós, né? Como o Senhor diz ali, sobre os tesouros de Davi. Os tesouros de Davi, né, é o Senhor. E essas portas têm sido abertas para nós. É um tesouro que só é dado a nós. E nós precisamos pelejar pela fé, né? Guardar esse tesouro, né? Esconder esse tesouro nos nossos corações. Vender tudo que temos, né? E comprar esse tesouro, esse campo, né? Aonde está esse tesouro. Isso também fala do Senhor conosco e nós com o Senhor. Ele é o nosso tesouro e nós somos o tesouro peculiar dele, né? Então vamos aqui em Isaías, então ler novamente e tirar um aspecto que nós queremos tratar nessa manhã com os irmãos e ver na palavra. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse é o grande sinal que foi dado, que o Senhor falou lá, né? Uma virgem conceberia. Como que uma virgem pode conceber? Uma virgem não pode conceber se não tiver um relacionamento sexual com um homem. Mas esse era o grande sinal. Uma virgem conceberia. E ali o anjo disse que o que dela seria nascido era do Altíssimo. Ela foi ali, o Senhor, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus num esvaziamento ao mínimo de um ser humano. Isso é maravilhosíssimo, irmãos. É algo grandioso que não cabe na nossa mente. O Senhor foi ao ponto da inconsciência humana. A palavra nos fala aqui que ele comeu mel e manteiga até que pudesse discernir o bem e o mal. Ele foi guardado pelo Senhor, pela graça, pelo poder, pelo sustento do Senhor, até que ele pudesse discernir. Então ele experimentou, ele esvaziou-se a si mesmo, como nos fala Paulo em Filipenses, né? E ele esvaziou-se e foi ao mínimo da concepção. Ele foi concebido, né, pelo Espírito Santo. E o Espírito levou ele. E de lá também, por isso que o Senhor fala, né,
desse Espírito da glória, o Espírito de Cristo, a qual o Espírito Santo esteve com ele desde aquela concepção e foi crescendo ali. O Espírito Santo também conheceu em Cristo toda a nossa fraqueza, toda a nossa necessidade, tudo que nós necessitamos, num crescer desde o ventre da mãe até a maioridade do Senhor. O Espírito Santo foi também em Cristo, experimentando isso, para que hoje ele possa, por Cristo, nos entender e nos ajudar. Mas algo aqui, irmãos, nos diz assim: o governo estará sobre os seus ombros. O governo, o Pai colocou sobre Cristo o governo. O governo estava sobre os seus ombros. A responsabilidade sobre esse governo estava sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala assim no verso 7, na continuação: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. O que isso nos fala, irmãos? Isso nos fala um pouco daquilo que nós estávamos vendo ontem. Que a partir do momento que o homem caiu em pecado, o Senhor, o reino de Deus é de geração em geração. O reino de Deus nunca deixou de reinar. O Senhor, o trono do Senhor que estava nos céus, como nós estávamos vendo, ele reinava sobre tudo. Nabucodonosor, ele deu testemunho sobre esse assunto. Quando ele passou por todas aquelas coisas, ele chegou no final e disse assim, que agora ele entendia que o céu é que reinava. Que o reino do Senhor é um reino sempre eterno, de geração em geração. Mas esse reino de Deus, ele estava ao nível do céu. Nós sabíamos que aqui na terra, pela qual o Senhor tinha tudo criado, tudo dado a seu filho, ele estava debaixo do império da morte. Estava embaixo do príncipe das potestades do ar, do príncipe deste mundo. E ali a morte reinava por esse. A morte reinava. Então, mas o governo estava sobre os ombros do Senhor. E quando o Senhor completou os 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. E quando ele iniciou o seu ministério, a palavra mais preciosa que ele disse, vamos ver em Mateus capítulo 4. A primeira coisa que o Senhor Jesus, como homem, porque o reino, o Senhor tinha dado ao homem. Você se lembra lá quando Deus criou o homem, ele disse, que era para o homem dominar a terra, sujeitar-a sobre todas as coisas. Mas o que o homem fez? O homem se dobrou em jugo. Essa é uma palavra muito importante. Paulo fala também isso em Gálatas, que não vos façais escravos de homens, para a liberdade Cristo vos libertou. Então, quem se dobra, não é que o Senhor nos faça dobrar. Quem se dobra somos nós. O Senhor nos colocou numa posição de responsabilidade, de governo. Assim foi colocado o homem. E hoje também o Senhor nos coloca numa posição. Agora, quem se dobra? Quem que se coloca debaixo de jugo de homens? Somos nós. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Então foi o que aconteceu com Adão. Mas o mundo estava em trevas. E como nós estávamos vendo ontem, esse império das trevas, ele reinava. E toda pessoa que morria nesse tempo, ele ia para aquele Sheol, para aquele lugar, e eles só tinham uma esperança: que o Redentor deles vivia. Que um dia esse Redentor voltaria, e que esse Redentor iria buscá-los lá. Eles só tinham essa esperança.
Por isso que eles tinham medo da morte. Eles temiam a morte. Porque você imagine bem, hoje nós sabemos que o nosso Senhor está assentado à destra da majestade nas alturas. E que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Nós já estamos no céu, irmão. Sabia? Já viu? Lembra quando Jesus disse lá em João 3:13, ele fala assim, né? Que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu e que está no céu. Como que ele está? Aonde que ele estava, né? Naquele momento, né? Ele estava aqui na terra, mas ele dizia que ele estava no céu, porque ele nunca deixou a sua habitação no Pai. Nunca deixou. Apesar dele ser homem, né? Mas ele nunca deixou a sua habitação no Pai. Então hoje nós entendemos isso da mesma maneira, como diz assim, que vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem pode nos separar? Né? Então nós estamos aqui, não estamos? Mas Cristo está em nós, não é isso? E nós estamos em Cristo, escondido com Cristo em Deus. Você precisa vislumbrar isso, porque isso te ajuda muito na tua caminhada cristã. Quando o inimigo vem te acusar de muitas coisas, né, você vai dizer, não, eu estou escondido com Cristo em Deus. E o Senhor já está numa posição de vitória. Então, aqui em Mateus, então, quando o Senhor Jesus iniciou, e vocês vejam que logo que o Senhor saiu das águas daquele batismo, Satanás já veio com tudo para cima do Senhor. Porque ele sabia que o governo estava sobre os ombros dele, e que ele iria vencê-lo naquela cruz. Então ele atacou de todas as maneiras. E é interessante que em Lucas, quando fala sobre esse ataque de Satanás sobre Jesus, lá diz assim, que Satanás se afastou até a ocasião oportuna. Nós temos que entender, como a palavra fala, que não foi só essa tentação. O Senhor em tudo foi tentado à nossa semelhança. Sabe quantas vezes o Senhor era tentado? Todo instante, todo momento. Eu creio que não houve uma pessoa que foi mais tentada do que o nosso Senhor. E aí diz assim, no capítulo 4, no verso 17, só que quando o Senhor Jesus, ele chegou, ele disse assim, a primeira palavra que ele disse foi essa, quando ele começou a sua peregrinação, a sua pregação, ele disse assim no verso 17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está vendo? Chegou como? Chegou por ele. Porque aonde ele está, o governo está. O governo estava sobre os seus ombros. Só que ele era o único que estava peregrinando nessa terra ainda com essa condição. Mas ele disse, o reino é chegado a vocês. Essa era a palavra da pregação do Senhor Jesus, que eram para ele se arrepender, porque o reino de Deus era chegado. Mas nós sabíamos, ele sabia, que ele tinha que caminhar para aquela cruz e fazer uma obra pela qual ele pudesse nos tirar desse império das trevas. Então, Romanos capítulo 5 nos fala algo maravilhoso aqui, que fala que essa obra do Senhor Jesus Cristo não foi somente por perdão, mas ela foi muito mais, muito mais. Não foi só por causa da queda de Adão, mas foi muito mais do que isso. Então ele diz aqui, no verso 20, sobreveio, porém, 5:20 de Romanos, sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça
pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo? O que reinava sobre nós era a morte, não era? Mas daí no verso 16 diz assim: também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Então, como que se deu esse aumento do governo do Senhor? Porque o governo estava sobre ele, sobre os ombros dele. E como que esse aumento do governo se deu? Ele teve que fazer uma obra lá naquela cruz do Calvário, para que esse reino aumentasse, o Senhor pudesse aumentar o seu reino, pudesse nos alcançar, pudesse nos tirar desse império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E foi isso que o Senhor fez quando ele foi pregado lá naquela cruz. A palavra nos fala em muitos aspectos, né? Os irmãos vão poder se lembrar como nós queremos falar desse Senhor. Esses aspectos da obra do Senhor ficam em cargo do Espírito, como já tem feito, continuar fazendo com os irmãos. Eu não vou entrar nesses méritos, né? Eu não vou entrar nesses meandros a qual nós temos muitas coisas grandiosas para falar. Nós ficaríamos aqui tempos e tempos para falar sobre essa obra grandiosa do Senhor por nós. Mas vocês têm tempo para meditar sobre isso. Mas o meu encargo é que a gente olhe para esse Senhor que realizou a obra, né? E não em si para a obra, mas para esse Senhor. Então o Senhor sabia que Ele não podia nos deixar daquela maneira, apesar da sua angústia por aquela separação que haveria do Pai, né? Mas Ele sabia que essa separação nos ia trazer, né? Trazer muitos filhos à glória, que Ele seria o autor dessa nossa salvação e que por isso, como nos diz Hebreus, traria muitos filhos à glória. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então nós sabemos que o inimigo, por toda a lei, procurou destituir o Senhor daquilo que Ele firmou o rosto para ir até a morte, e morte de cruz. E Ele tentou até o último momento, mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor morreu, que o Senhor se deu, que o Senhor venceu. Glória a Deus, irmãos. Ele lá naquela cruz, quando Ele nos atraiu nele, porque o Senhor nos colocou nele lá naquela cruz, porque nós estávamos separados de Deus, entende? Nós estávamos separados, não havia como nós nos reconciliarmos com Deus. Nós poderíamos pagar tudo que pudéssemos, a nossa redenção é caríssima, não há como nós pagarmos por isso. Então teve que vir um justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Por isso Ele é o mediador desta nova aliança. Ele é que se colocou ali, como aquele instrumento entre nós e o Pai. Então Ele deu o seu corpo, e naquela cruz do Calvário, Ele começou nos atraiu nele, dentro dele. Ele diz assim lá em João 12: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele é esse mediador que havia uma questão entre nós e Deus, e Ele se colocou aqui no meio como esse mediador. Então o que Ele fez? Ele trouxe-nos para dentro dele, e aí Ele começou a derramar o seu sangue.
E aquele sangue que começou a derramar, nós que estávamos longe, por esse sangue, nós chegamos perto. E aí Deus, o Senhor Jesus, como aquele mediador, chamou o Pai e disse: Pai, agora o Senhor venha. Aí a palavra nos fala lá em 2 Coríntios 5, que Deus veio e estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O Senhor Jesus deu o seu corpo para nós nos encontrarmos com o Pai dentro do seu corpo. E você sabe por que Deus não rejeitou isso? Não foi por causa de nós, foi por causa do seu Filho. Ele não rejeitou o seu Filho, porque ele foi feito pecado por nós. Então ali a primeira pessoa que o Pai veio foi por causa do amor pelo Filho. O amor do Filho foi que atraiu o Pai. O amor do Filho. E como o Senhor não tinha pecado, né, Deus veio ali reconciliar-se com o homem, porque o Senhor se tornou esse homem pela qual se colocou entre nós e Deus, para nos reconciliar com Deus. Irmãos amados, foi o amor do Pai pelo Filho que te perdoou e me perdoou. Amém? O Senhor não imputou a você e a mim os nossos pecados, sabe por quê? Porque o Senhor não pôde imputar pecado ao Senhor Jesus Cristo. Porque ele, quando ele viu o Filho, ele viu que ali estavam os nossos pecados e não o pecado do Filho. O amor do Pai nos perdoou por causa de Cristo. Que pessoa bendita, irmãos. Você tem que olhar para esse Senhor maravilhoso, como que o Pai, se o Pai perdoou, está perdoado. Diz que aquele sangue cobriu completamente. Por isso que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Quando o Senhor olha para o nosso passado, Ele não vê mais você, não vê mais os seus pecados, não vê mais a sua situação. Quando o Senhor olha para você hoje, Ele te vê em Cristo, Ele te vê no seu Filho, no seu Filho amado. Por isso que você é amado. Então o Senhor fez essa obra. A palavra nos diz em Colossenses que daí o Senhor pegou o teu escrito de dívida, porque para o Senhor estava resolvido, entende? Para o Senhor já estava resolvido esse assunto, o Pai. Mas Satanás estava lá, nos acusando, entende? O Senhor vai perdoar esse povo aí, esse povo desobediente, transgressor, pecador, injusto, teu inimigo, você vai perdoar os teus inimigos? Aí o Senhor pegou aquela cédula de dívida que havia contra nós, cravou na cruz, chamou os principados e potestades e disse: está consumado, está perdoado. E aí a palavra diz: triunfou deles na mesma cruz. Ali o Senhor venceu a morte. Ali o Senhor venceu Satanás. O Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu o pecado. A palavra diz que o Senhor levantou um Salvador poderoso sobre a casa de Davi, seu servo. E aí ele diz: para que libertados de todos os nossos inimigos, pudéssemos servi-los sem temor, em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. O Senhor te deu a graça de você viver em santidade e justiça diante dele, todos os dias da sua vida. Porque essa graça não está em você, essa capacidade não está em você, mas está naquele Senhor que é a sua vida e que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Como o irmão leu agora, nós estamos na videira, né, unidos a ela. O Pai é esse viticultor, é Ele que tem cuidado, nos limpado, nos santificado, né? Ele diz que nós seremos santos como Ele é santo, é uma obra dele. Eu sou o Deus que vos santifico. É um trabalhar dele. Essa obra é feita pelo Espírito Santo, esse que é santo. É um trabalhar em nós, aquele que é santo, santifique-se. O Senhor vai trabalhando, mas nós estamos unidos a Ele.
E sem Ele nós não podemos nada. Nunca se esqueça disso. Porque Satanás não quer que você olhe para o Senhor. Não quer que Ele seja o autor e consumador da tua fé. Ele quer que você olhe para você mesmo. Ele quer que você olhe para as suas imperfeições, para as suas fraquezas, para as suas situações. É isso que Ele quer. E Ele quer que você fique se lamentando cada vez mais, sabe? Lamentando, lamentando. Agora, Ele nunca vai querer que você olhe para o autor e consumador da sua fé. Mas Deus vai fazer você olhar para esse Senhor. E olhar firmemente. Olhar firmemente quer dizer, você não pode desviar os olhos desse Senhor. Se você desviar um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, você já vai perder Ele de vista. Irmãos amados, o Senhor fez uma obra para que a gente pudesse reinar em vida. Reinar. Então, eu quero ir com os irmãos em João 17. E nós vamos ver nessa oração do Senhor Jesus algo muito importante. Porque muitos de nós, achamos que a salvação, ela é a obra principal de Deus. Mas ela não é a obra principal de Deus. Ela é uma obra necessária. Necessária. Porque o homem caiu. Mas a queda do homem não estava nos planos de Deus. Nós não podemos pensar isso, né? Porque nós estaríamos pensando errado. Então, tudo que Deus fez, tudo que aconteceu, o Senhor foi botando tropeço nas pessoas, né? E elas foram caindo e foram acontecendo o que Deus quer. Não, irmãos. A palavra diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. Prova sim, provação nós somos provados pelo Senhor, para que nós nos tornemos cada vez mais aprovados. Mas a tentação não. Nunca pense isso. O Senhor não é do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor criou seres livres. E hoje nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas vão dizer o que será da nossa eternidade. Em todos os aspectos. Cada tribunal que você vê, você vai ver, cada juízo de Deus, toda ela está envolvido com as suas decisões. O que você fez diante do que você tem recebido. Por isso que toda obra do Espírito Santo é levar você a crescer nessa graça, nesse conhecimento do Senhor, viver em vitória, né? De graça em graça, de glória em glória. Mas quantas escolhas a gente não tem? Quantas decisões não fazemos que não está dentro dos caminhos do Senhor? Todas as coisas que estão escritas para nós estão escritas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que este é o caminho. Ele diz, quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, haverá uma voz dizendo para você, este é o caminho, andai por ele. Andai por ele. E lá diz assim, que esse caminho, ele é um caminho santo. Santo, é para os remidos. E aí diz assim, nem os loucos nele errarão. Você nunca vai errar se você andar em Cristo e por Cristo. Nunca. Mas você vai errar quando você andar por você mesmo. Então isso é muito importante. O Senhor te deu um caminho. Te deu um caminho para você caminhar. Te deu uma pessoa para você estar arraigado nele, sobreedificado nele, confirmado na fé. Andai por ele. Andai por Cristo. Essa é a palavra. Aí não há erro. Mas em João 17, nós vamos ver que o propósito de Deus, realmente, o grande propósito de Deus, era aquele propósito eterno que nós já tínhamos visto lá, de criar o homem à imagem e semelhança de Deus. E que esse homem crescesse em graça e em conhecimento, diante de Deus, naquela árvore da vida, pela qual o homem ia se alimentando dela, crescendo nela, crescendo em graça, crescendo em glória. Esse era o propósito eterno de Deus, nos fazer conforme a imagem de seu Filho.
Só que não pode ser feita assim, né? Ela é feita com conhecimento, é feita com decisões, é feita com coração. O Senhor diz assim: dá-me o teu coração, filho meu. O Senhor deseja que a gente faça para o Senhor de coração. Então, mas nós sabemos que a queda veio e a salvação ela foi necessária. Mas nessa oração do Senhor Jesus, vocês podem ver que ele fala um pouco antes dele realizar essa obra, que o Pai voltasse àquele propósito inicial, como Tiago fala, como as primícias das suas criaturas, né? Para que a gente volte àquele propósito desde o princípio que o Pai tinha. A queda nos trouxe um grande problema para o homem, para o Senhor, para Deus. Teve que fazer uma obra, mas a partir do momento que ele faz essa obra, ele faz você voltar àquele reino que estava com o Senhor lá no princípio. Por isso que nós vimos lá, aquele que nascer de novo, que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E se ele não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar nesse reino. E uma vez que nós nascemos de novo, nós entramos nesse reino. Aí passa a ter um Senhor que reina sobre nós. E ele diz assim, no capítulo 17, no verso 20, ele diz assim. Vamos ver o 19. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Porque para que todos sejam um. Então o Senhor nessa oração não estava orando só por aqueles, mas estava orando por nós também. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está vendo, irmãos? E ele diz: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os amastes a eles assim como me amaste a mim. O que nós estávamos falando agora há pouco? Esse amor de Deus nos amando em Cristo. E ele diz aqui, irmãos, então, sobre aquele assunto que nós já falamos, que aquelas 3 pessoas que viviam nessa comunhão eterna, na eternidade, uma comunhão de amor na eternidade, nós fomos chamados para essa comunhão. Entende? Agora veja bem, essa comunhão que ele havia na eternidade era uma comunhão de amor. E quando nós fomos colocados nessa comunhão com o Pai e seu Filho, através do Espírito, que tipo de atitude nós entramos nela? Com o egoísmo. E nós teríamos que amá-los na mesma medida que eles se amam e nos amam. Irmãos, como que nós poderíamos entrar nessa comunhão? Era impossível. Então sabe o que o Pai fez? Quando ele te torna uma nova criatura, o Espírito te faz gerar de novo. Então o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E aí o amor de Deus é derramado em nossos corações, com o Espírito Santo que nos foi dado. Agora veja bem, nós estamos nele, ele está em nós. Nós voltamos àquele princípio do propósito eterno de Deus, uma comunhão perfeita em amor, a qual nós fomos incluídos nessa comunhão. Agora, o que o Pai quer de nós? Então veja que ele continua dizendo assim, verso 4: Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me têm dado,
para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Lembra que nós vimos sobre isso? Esse amor do Pai antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes conheceram que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda. Veja que ninguém pode conhecer o Pai, senão pelo Filho. Você não pode conhecer a Deus, e você nunca jamais vai ver a Deus. Não pense que você vai chegar lá diante de Deus e vai ver a Deus com aquela barbinha branca, velho, aquele velhinho sentado no trono, o filho dele, aquele jovenzinho sentado do lado dele, né? Quando você chegar lá, você vai ver quem assentado no trono? O Senhor Jesus Cristo. E se você começar a olhar de um lado para o outro e falar para o Senhor: Senhor, aonde está o Pai? Mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer assim: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Né? E ele, então, nós vamos conhecer a glória do Pai na face de Jesus Cristo. Então aqui ele diz que ele nos vai fazer conhecer mais. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele diz, preste bem atenção: para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. O Senhor Jesus orou aqui, a oração sacerdotal dele era para que aquele propósito eterno de Deus, ele fosse cumprido a partir da sua obra gloriosa, a partir da sua vitória naquela cruz. Mas ele viu a nossa necessidade, porque nós estando neles e eles em nós, e essa unidade ser perfeita, mas era uma unidade perfeita de amor. Aonde acharíamos amor, irmão, para amar o Pai como Ele nos amou, amar o Senhor como Ele nos amou? E sabe maior do que isso? Ou maior não, mas também amarmos-nos uns aos outros. Entende? E a palavra diz aqui que o Senhor fez uma unidade perfeita naquela cruz. Quando nós vemos isso, irmãos, e vemos a cristandade tão dividida, e vemos nós mesmos às vezes criando divisão entre nós, isso afeta o coração do Pai de forma muito séria. Então, quando nós precisamos contemplar esse nosso Senhor, sabe, para que a gente possa andar como Ele andou. Agora, esse amor, veja, ele diz assim, ele sabia que nós não poderíamos, sem que esse amor dele estivesse em nós. Então ele orou por nós, e a palavra nos diz que esse amor foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode amar como ele amou? Pode. E deve. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Você pode amar como Deus amou? Você pode ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial? Você sabe no que está a perfeição? Você sabe qual é o vínculo da perfeição? Você sabe onde que está a sua perfeição? No amor. E o amor está aí derramado. E o que nós fazemos com esse amor? Que o Senhor nos dê arrependimento, irmãos. Diante dessa obra tão gloriosa do Senhor. Então nós fomos chamados para essa comunhão. Por isso que João diz assim: se você diz que ama a Deus e odeia os seus irmãos, você é mentiroso. Como é que você pode amar a Deus que não viu e você odiar os seus irmãos a qual você vê? Então esse tratamento conosco nesse aspecto é muito precioso, mas se lembre disso, que nós fomos chamados para essa comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma comunhão de amor, o amor que deve permear todo o nosso viver com Deus e com os irmãos, e com o mundo também, porque Deus amou o mundo, e há um amor em nós para que nós amemos também o mundo. Aleluia. Irmãos,
Daí nós vemos que o Senhor entrou, foi para aquela cruz. Aqui era momentos antes dele entrar para aquela cruz, para tomar aquela cruz, a tomar a cruz que não era dele, era nossa, mas ele tomou aquela cruz. E ele foi, morreu, como nós vimos ontem, desceu aquelas partes mais baixas da terra, e de lá, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aí eu queria ver com os irmãos aqui em João 20. Quando Maria Madalena foi no túmulo, e ela ali viu aquele túmulo aberto e começou a chorar. E aqueles anjos perguntaram para ela, no verso 13, perguntaram-lhes eles: mulher, por que choras? E respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: está vendo, irmãos? Quem conhece a voz do seu Senhor não se engana. É? E aí diz assim: disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que coisa gloriosa, irmãos. Ele era o filho unigênito, era o único filho. Mas quando ele fez essa obra, como aquele sacerdote que pegava aqueles molhos, né, e faziam aqueles movimentos diante de Deus, o Senhor fez isso também, nos apresentou a Deus. E eu entendo, irmãos, que esse momento o Senhor disse: não me toque, porque ele estava na plenitude da sua santidade, e ele tinha que adentrar como aquele sumo sacerdote, lá dentro do santuário, com seu próprio sangue. Então vamos ler Hebreus capítulo 9. Aquele sumo sacerdote, eles tinham que se lavar as suas vestes, lavar as suas mãos, lavar os seus pés. E eu creio ali que o Senhor, ele não estava nem tocando o chão. Ele estava recém-ressuscitado. E a primeira coisa que ele fez, Hebreus capítulo 9, nos diz assim, verso 11: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. E aí diz no verso 19: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificados com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses,
Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aleluia, irmãos. Só que esse Senhor, ele fez como aquele sumo sacerdote. Ele entrou lá dentro, levou os nossos nomes ali, que aquele sumo sacerdote levavam nas suas vestes. Ele entrou com seu próprio sangue, purificou todas as coisas, entrou no próprio céu. Quando fala aqui do Santo dos Santos, entrou no próprio céu, e ali ele intercedeu por nós. E o Senhor disse a ele: volta, eu os tenho perdoado. Oh, irmãos, o Senhor Jesus aí voltou, como aquele sumo sacerdote que voltava para o povo, e eles começavam: agora é hora de vitória, irmãos, aleluia. Aí ele voltou, diz: toca em mim. Naquele momento não podia, mas ele diz: toca em mim, toca, veja que sou eu mesmo. E ele ficou durante 40 dias falando para eles acerca do reino. E eles disse: vocês fiquem aqui, aguarde, porque eu vou novamente entrar, eu vou subir ao céu. Aquele livro que ele foi purificado aqui, eu vou tomar aquele livro, e vou abrir os seus selos, e vou derramar sobre vós o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ali, o aumento do seu reino estava começando. Que coisa maravilhosa, irmãos. Veja aí, quando ele subiu ao céu, ele falava para eles: eu tenho que ir, para que venha o Consolador. E o Senhor Jesus, ele subiu a um trono. E ele se assentou como esse sumo sacerdote, num trono de graça e de misericórdia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Um trono de graça e de misericórdia. E quando ele entrou para dentro do santuário, que ele derramou o seu Espírito Santo, agora ele de dentro do santuário, ele diz: entre também, entre com ousadia, chegue ao trono da graça, para que vocês possam alcançar graça, para que vocês alcancem misericórdia, no tempo oportuno. Ele é um homem que está sentado à destra de Deus, um homem que foi provado, um homem que foi tentado, um homem que passou todas as nossas fraquezas. E ele está lá nos aguardando, esperando e nos chamando. Vocês acham que ele não pode se compadecer das nossas fraquezas, irmãos? Ele pode. Ele é esse sumo sacerdote, tal que se assentou à destra. Que coisa maravilhosa. Hoje, aqueles que ficavam contemplando, nós compartilhamos isso no Rio de Janeiro, aquele porteiro do Salmo 84, ele não podia entrar, ele só podia andar naqueles átrios. Mas ele dizia que para ele valia muito mais um dia naquele átrio do que em outras partes 1000. E ele olhava para fora, olhava lá para dentro, dizia que ele não podia entrar lá dentro, somente os sacerdotes e o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Mas ele falava assim: eu prefiro, porque ele era um porteiro da casa, aquele que ficava na porta para que os imundos não entrassem. E ele ficava ali, mas ele dizia: eu prefiro estar à porta da casa de Deus do que estar na tenda da impiedade. Mas ele contemplava, ele diz: a minha alma suspira pelo Deus vivo, a minha carne deseja muito. E ele tinha um desejo muito grande por entrar lá dentro, mas ele não podia. Irmãos, o Senhor fez uma coisa muito grandiosa para nós. Talvez, pela falta da nossa compreensão, a gente não dê valor aonde o Senhor nos colocou, a graça pela qual o Senhor nos deu. Irmãos, nós como gentios éramos aqueles imundos, nós nunca poderíamos nem entrar no átrio, entende? Vocês mulheres, jamais. E hoje o Senhor nos chama a entrar no santuário com ousadia, por esse caminho novo e vivo que Ele inaugurou, através do véu da sua carne.
e tendo os nossos corações purificados da má consciência. Ele diz que nós somos lavados com água limpa. Lembra que Pedro falou assim: eu me lavo, eu me lavo. Não, quem está lavado não necessita senão lavar os pés. Então nós somos lavados hoje pela palavra, mas a nossa roupa está limpa, está branca, está alvejada pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor nos chama a entrar com ousadia, cada um de nós. Coisa preciosa, meus irmãos, coisa preciosa a gente contemplar. Vamos ver Apocalipse capítulo 5. Então ali, quando nós vimos aquele trono de glória, lá no princípio, no capítulo 4. Mas agora João nos faz vislumbrar, né, esse trono daquele que venceu. Agora um cordeiro assentado, mas é o mesmo. Aquele que é aquele que era. Aquele que era, é aquele que há de vir. É o Todo-Poderoso. Irmãos, veja aqui no capítulo 5, diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Aquele livro que fala, a qual era aspergido o sangue, era a palavra. Só que essa parte, esse livro ele estava selado porque dependia da vitória do Senhor. Vamos dizer, nada do que a partir dali, do Senhor subindo ao céu, sendo entronizado, com todo o poder nos céus e na terra, vitorioso. Quando ele estava entrando para dentro do céu, eles começaram a orar e perguntar: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha. Mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E o Senhor entrando para dentro desses portais eternos, e os anjos aguardando e perguntando àqueles seres. E aí havia alguém assentado no trono. Imagine no céu, irmãos, aquela situação e a expectação do que ia acontecer. Só que tudo que estava escrito dali para frente dependia da vitória desse Senhor. E João, quando ouvia aquilo, ele chorava, porque não havia ninguém digno de tomar aquele livro e de abrir os seus selos. Ele via aquele livro à destra do Senhor, mas ele já tinha aspergido o seu sangue sobre aquele livro. E aí veio um ancião e proclamou ali: ele é o leão da tribo de Judá, que venceu para tomar esse livro e abrir os seus selos, porque ele foi morto e pelo seu sangue ele nos comprou para Deus e nos fez reis e sacerdotes. E daí sabe o que aconteceu, meus irmãos? Houve um grande louvor no céu. E aí veja aqui, no verso 11 diz assim: e para o nosso Deus ele nos fez reino. Tem algumas versões que diz rei, mas ele nos fez o lugar de habitação do rei. O reino é o lugar onde o Senhor reina. Claro que se ele, o rei, habita em nós, nós somos reis. Se o sacerdote habita em nós, o sumo sacerdote habita em nós. Ele nos fez sacerdotes também.
Verso 11: E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões, e o número deles era milhares de milhares, milhares de milhares. Esses eram os 2/3, irmãos, que apostaram no Senhor Jesus Cristo. Porque Satanás e aqueles 1/3 que apostaram em Satanás ficaram envergonhados. E aí eles começaram a ver que a partir dali eles estavam cada dia mais perto do lago de fogo, mais perto do juízo. Por isso que esses anjos, quando viram o Senhor, que apostaram nele, eles adoraram o Senhor grandemente. E com grande voz eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E eu vi também toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que nele há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciões prostraram-se e adoraram. Irmãos, que grandioso. E vi, o verso 6, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E aí foram abertos. Aberto aquele livro, porque ele tinha vencido. E agora ele pode abrir o que vai acontecer daí para frente. E não tem mais volta, irmãos. Graças ao Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória. E você sabe por quem ele venceu, irmãos? Por nós. Ele já era vitorioso, ele já era dono de tudo isso. Aqui é um cordeiro. É um cordeiro assentado. Desculpe, irmãos. Quando eu toquei esses assuntos, eu não podia me conter. E hoje eu relembro, eu não tenho como me conter também. É muito grandioso. A igreja tem vivido uma pobreza tão grande, uma miséria. O Senhor disse isso: vocês são miserável, pobre, cego e nu. Vocês estão vendo que riqueza está nessas coisas. Que miséria isso aí, isso não é nada. Nós precisamos contemplar esse Senhor para ver quanta riqueza é esse nosso Senhor. Quanta riqueza. Satanás não pode mais destruir o que o Senhor fez. Mas sabe o que ele pode fazer? Ele tem tentado fazer, irmão? Destruir isso aos teus olhos. Porque ele sabe que se você compreender isso claramente, tudo que o Senhor fez, sabe como é que vai ser o seu viver? Nos céus. Nos lugares celestiais. É assim que você vai viver. Na presença de Deus. Com toda a confiança. Mas sabe o que o inimigo tenta fazer com você? Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Ou então ele começa a potencializar as coisas. Vocês querem ver? Esse mesmo Senhor, que está sentado à destra de Deus, que derramou o seu Espírito Santo, a partir daqui, desse livro aberto, então a partir daqui, vai começar a acontecer as coisas. Então, nesse momento, como nós lemos lá em Efésios, como aprova Deus convergir em Cristo tudo, então o seu reino começou a aumentar. Foi derramado o Espírito Santo sobre essa terra. E a partir dali, o Espírito Santo começou a estar vivendo dentro de nós. Isso era algo impensável pelos homens.
Ele disse o que estava acontecendo naquele momento. Pedro disse: o que está acontecendo aqui é o que Deus proclamou, dizendo, né, que o Espírito seria derramado, irmãos, sobre toda a carne. Essa palavra é muito significativa. Não é dado, derramado. O Senhor derramou sobre nós o Espírito da graça, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, os 7 Espíritos, como a palavra fala lá, esse cordeiro que tinha 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus que estão sobre a terra. O Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, tudo aquilo que nos fala lá em Isaías 11, é o próprio Senhor vivendo em nós. Nós sabemos que é a pessoa do Espírito Santo, mas não há como dividi-los, porque se você disser, o Pai vive em mim, está errado? Não, está certo. E você diz, não, Cristo vive em mim, também está certo. E você está no Pai, também está certo. E você está em Cristo, também está certo. Então agora não há mais divisão, é uma comunhão perfeita realizada pelo Senhor na cruz. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse Espírito derramado, ele começou a fazer uma obra nessa igreja. E como nós lemos em Efésios, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Pense nisso, irmãos. Medite nisso. Pare para você considerar isso. Sabe por quê? Porque o Senhor veio para reinar sobre você e sobre a igreja. Pare de você governar a sua própria vida. Pare de você decidir as suas próprias coisas. Pare. O Senhor é a tua cabeça. As irmãs, às vezes a palavra diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Mas ainda que seja o homem, você saiba que Cristo está sobre ele. Ele precisa aprender a ser governado pelo Senhor. E a sua oração é muito importante para isso, para você estar debaixo do governo do Senhor. Mas a igreja, pare de decidir as coisas, pare de tomar decisões, pare de resolver as coisas por nós mesmos. Entremos debaixo do encabeçamento do Senhor, entremos debaixo desse governo. Nós necessitamos, irmãos, nós temos que parar, irmãos. O Senhor está sentado à destra da majestade na altura e Ele foi colocado lá como cabeça do corpo da igreja. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é muito importante para que todo o governo do Senhor seja estabelecido nessa terra. Entende? É através da igreja. Se o Senhor puder encabeçar, é que o mundo vai conhecer que Ele foi enviado. É através da igreja pela qual os anjos vão ser julgados. Nós precisamos entender isso de forma muito séria, irmãos. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. Ele é o cabeça dessa igreja. O espírito de liderança não cabe na igreja, irmãos. Ele cabe no mundo, mas na igreja ele não cabe. Ele combate contra o Senhor, contra a autoridade do Senhor, contra o governo do Senhor. Você sabe por que há tantas divisões entre os cristãos? Sabe por quê? Você sabe por que nós tropeçamos em muitas coisas? Por que nós vivemos tantas coisas e sofremos tantas coisas? Porque nós não nos colocamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós não nos colocamos debaixo do governo do Senhor, da autoridade do Senhor. E realmente, irmãos, a igreja só será vitoriosa a partir do momento que nós fazemos como Jonas fez. Quando ele viu que o reino estava sobre Davi, o que ele fez com a sua espada? O que ele fez com o seu arco? O que ele fez com o seu
escudo, o que ele fez com as suas vestes? Ele colocou tudo aos pés do Senhor. Ele teve uma atitude errada depois, nós sabemos disso. Ele gostava da casa do Pai, das benesses da casa do Pai. Esse é um tratamento do Senhor conosco, mas ele reconhecia o reino do Senhor. Nós temos que reconhecer o reino do Senhor. O reino está sobre os seus ombros, e o primeiro lugar que o Senhor veio buscar para reinar é sobre nós, irmãos. O reino de Deus não tem uma aparência exterior, nem dizer o ei-lo aqui ou ei-lo ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. Lembre disso. 2 aspectos importantes. Há um rei dentro de você. O que você tem feito com esse rei dentro de você? E há um outro aspecto, irmãos, nós como igreja, há um cabeça sobre essa igreja. E será que nós não estamos, como muitos outros, tomando as rédeas, ou tentando fazer aquilo que é uma obra do Senhor? Qual é a nossa atitude para com esse Senhor e esse cabeça? Qual deve ser, irmãos? Sujeitarmos. Nos sujeitarmos. Mas saiba de uma coisa: o Senhor nunca exercerá esse governo sobre nós com mão forte. Nunca. Sabe quem que ele enviou? O Espírito Santo. Sabe qual é a figura que o Espírito Santo tem? De pomba. Sabe o que o Senhor nos fala em Zacarias? Nunca ele vai fazer por força, muito menos por violência. Nunca. Sujeição, autoridade no reino de Deus é diferente do mundo. Jesus fala, a autoridade do reino é quando um homem domina sobre outros, não é isso? Desse mundo, mas do reino é diferente. A autoridade, ela vem de baixo para cima. O Senhor nunca vai se assentar e vai nos dirigir com mão forte, nunca. Mas a autoridade do Senhor estará na nossa sujeição a Ele. É assim que funciona. O Senhor nunca vai exigir de você, irmãos, mas Ele espera de nós que nós nos sujeitemos àquele que é o cabeça do corpo da igreja. Que nós deixemos de estar inchados na nossa vã compreensão carnal. E que a gente retenha o cabeça. Que a gente cresça em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado por juntas e ligaduras, cresce conforme o aumento concedido por Deus. É assim que o Senhor deseja. Por isso, talvez, muitas vidas estão infrutíferas. Por isso, muitos lugares, muitas instituições, muitas assembleias estão infrutíferas. Porque todo aquele que permanece em mim, ele dá muito fruto. Talvez a nossa vida infrutífera e as assembleias infrutíferas, não falo dos que não têm conhecimento, não. Eu falo daqueles que se proclamam, que têm conhecimento e têm o testemunho do Senhor e têm guardado a palavra. Talvez a gente tenha que considerar os nossos caminhos, sabe? Nos arrepender. Essa é a palavra. O Senhor diz, arrepende-te e volta. Nós precisamos voltar. Porque aonde o Senhor, Ele está como cabeça, esse corpo, ele tanto aumenta, como é aumento concedido por Deus, aumenta em estatura e aumenta em número. Considere, temos que considerar, irmãos. A partir disso, irmãos, vamos caminhar para o nosso término. A partir daí, então, eu vejo agora uma comunhão, sabe, de amor tão maravilhoso entre o Pai e o Filho. Porque o Senhor Jesus já era para ter voltado.
Eles, os irmãos lá, aguardavam a volta do Senhor já. Pensavam que não, ele está voltando já. E nós já estamos aí há 2000 anos. Mas você sabe por que o Senhor não voltou ainda, irmãos? Porque o Pai, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender-se. Então o Pai fica, mais esse, mais aquele que vai se arrepender, mais esse. Vão aguardar um pouquinho, né? Deus é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca. E o Filho também, ele fica, amém, Pai. Eu também quero que esse experimente um pouco mais da minha graça, que cresça um pouquinho mais, que esteja imprimido nele o caráter do reino, para que quando eu volte ele esteja comigo, ele reine comigo. Talvez o que nós aguardamos agora, irmãos, é essa volta do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, muitos dizem, isso não dizem fora, dizem na própria igreja, toda palavra que está escrita, o Senhor não trata com o mundo, o que trata com o mundo é sobre o arrependimento da vida no pecado, mas tudo que está escrito é para nosso ensino. Então quando falam aqui, mas o Senhor, né, ele sempre fala que vai voltar, mas não volta. Eu respeito a interpretação de alguns irmãos desses textos das Escrituras. São irmãos sérios, são irmãos que têm compartilhado, mas eu creio que também tem o Espírito, como Paulo diz, e vocês também têm o Espírito para julgar o que tem sido compartilhado. E quando Pedro trata sobre esse aspecto, aqui, a partir do capítulo 2, capítulo 3, né, ele fala sobre a volta do Senhor, a vinda do Senhor, a promessa do Senhor, e diz, olha, não esqueça que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. E a palavra nos fala que ele virá como ladrão de noite. Eu não quero entrar nos méritos acerca da volta do Senhor, porque esse não é o nosso assunto. Sobre grande tribulação, sobre quando vier o Senhor, eu creio que nós devemos estar preparados, né? Isso não é definitivo na igreja, e não são coisas essenciais. Então nós podemos abertamente e com maturidade comungar sobre esses aspectos entre nós. É saudável isso, né? O que nós não podemos é criar uma doutrina em cima disso. Porque uma vez que você cria uma doutrina, você divide. Mas nós podemos ter uma comunhão aberta, né? Então a palavra nos fala que a trombeta ela soará. E esse Senhor que está sentado à destra, ele está já às portas. Ele está às portas. E nós devemos ter esse espírito de arrebatamento à nossa vida. E você também deve ter uma consciência do tribunal de Cristo, da presença do Senhor, da onde você vai comparecer. Isso é muito importante. Mas eu não quero entrar com vocês nos méritos dessas questões, mas eu quero ajudá-lo só em algumas coisas. O que Pedro nos fala, irmão, é que nós devemos estar preparados para essa vinda do Senhor. E claro, irmãos, não pense que essa preparação está no nível da perfeição do Senhor. Porque Paulo diz assim, na medida da perfeição a que já chegamos, sigamos a mesma regra. Então vamos dizer, uma pessoa que nasceu de novo agora, está conhecendo o Senhor agora, ele é novinho, nascido. Você acha que o Senhor vai chegar para ele e exigir dele uma posição de maturidade? Não, irmãos, de jeito nenhum. Eu creio que eles serão... É muito mais fácil um desse entrar no reino do que alguém que se diz mestre, né? Porque o Senhor trata com criança como criança. O Senhor trata com jovem como jovem. E o Senhor trata com pais como pais, né? Então, o filhinho vai encontrar lá naquele tribunal, sabe o quê? Um advogado.
Sabe por quê, irmãos? Porque o trono do Senhor é um trono de graça e de misericórdia. O Senhor se compadece das nossas fraquezas. Sabe qual é o assunto? Sabe como que você se livra de todo tipo de julgamento do Senhor nesse tribunal de Cristo? Nós já vimos um caminho, né? O amor. No amor, não há lei. A lei? Andar no Espírito. Contra essas coisas não há lei. Como é que o Senhor vai poder? Amor e Espírito. Mas tem algo mais. Sabe o que te livrará de uma forma muito grandiosa no tribunal de Cristo? Não julgueis, para que não sejais julgados. Você não vai ser julgado se você não julgar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E o Senhor disse assim: sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai Celestial. Está vendo? Ele diz assim: não se preocupe se você chegar com a trave no seu olho lá. O Senhor, Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele nos conhece. Agora, não chegue lá com a trave nos seus olhos e querendo tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque daí o Senhor vai te julgar por isso. Então, não pela trave que está nos seus olhos, mas pelo cisco que você quer tirar. Então você vê que todo o tribunal do Senhor, grande parte, 80% eu falo assim, está ligado a relações entre os irmãos. Perdoai, para que sejais perdoado. Se você não perdoar, o Senhor também não te perdoará. Entende, irmãos? Por que o ensino do Senhor é muito forte nessas coisas? O Senhor disse assim: eu lhes dei uma chave do reino para que vocês liguem e desliguem. Aconteceu alguma questão, ficou ligado no céu, está lá. Como é que você? Ele te deu o poder. Chame o teu irmão, se reconcilie com o teu irmão, ore, e aonde estiver 2 ou 3, eu estou ali. O Senhor já está julgando aquele assunto. Se houve perdão, já foi desligado no céu. Amém. Pronto, está desligado. Algumas coisas são relacionadas com o nosso viver, no que diz respeito a dinheiro, mamon, né? Isso tem algum tratamento da parte do Senhor. Mas eu digo assim, 80%, irmãos, está relacionado com julgamento, não ser misericordioso, não ser perdoador, né? Está ligado com isso. E o Senhor, por isso que Ele faz a gente olhar para nós e dizer assim: veja o tamanho da sua dívida. Veja o tamanho da dívida que o Senhor te perdoou. Entendeu? E veja o tamanho da dívida do seu irmão com você. É isso que o Senhor manda olhar. Ele fala assim: você foi grandemente perdoado. O que você quer fazer agora? Apertar o pescocinho do teu irmão? Aí o Senhor disse assim: eu fui misericordioso com você e você não é misericordioso com seu irmão. Então eu vou tratar com você de maneira diferente. Sabe como eu vou tratar? Sabe como o Senhor vai nos tratar, irmãos? Você quer ver? Porque o trono do Senhor é um trono de graça e misericórdia. O que você vai encontrar lá? Graça e misericórdia. Mas sabe o que o Senhor vai fazer com aqueles que julgam, não perdoam, não são misericordiosos? Sabe qual é a medida que o Senhor vai usar para eles? Para você ou para mim, se nós não formos assim? Não é a medida do Senhor, mas é a sua própria medida. Entende? Aí Ele vai dizer assim: não, você mesmo, com a sua medida, com que você medir, você vai ser medido. Está vendo? Nós não temos que ter receio do tribunal de Cristo, irmão. Ao contrário. Você tem que desejar a chegar diante do Senhor. Entende? Com alegria, inclusive. Porque o que o Senhor tem lá é misericórdia. E que se você alcançando misericórdia, você acha graça. Porque galardão é graça, irmãos. Entende?
Reinar com Ele é graça, é mais ainda, é mais. O Senhor quer dar mais ainda. Eu venci, eu assentei no trono do meu Pai. E Ele disse: se você vencer, você se sentará comigo no meu trono. E como que nós vencemos? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Aonde é que está a vitória, irmão? A vitória está na vida do Senhor, que é a sua vida e que já é vitorioso. É só isso. Será que é tão difícil? Será que nessa situação a gente tem receio da volta do Senhor? Não. Todo aquele que tem desejo, né? Você vai como aquele trigo que vai se tornando cada vez mais frutífero, você vai se dobrando, cada vez você vai se tornando mais humilde. É ao contrário. A soberba, irmãos, não é fruto de um irmão maduro. Soberba é fruto daquele que anda na carne. Ele vai se dobrando em humildade, porque a humildade é uma das características da santidade do Senhor, muito preciosa. E como nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua imagem, nós também vamos sendo transformados à imagem dele. E daí sabe o que vai acontecendo com o trigo? Ele vai se dobrando e ele vai se soltando do mundo, cada vez mais. Sabe qual é o desejo que você passa a ter no teu coração? Que o Senhor volte logo, né? E não tem, o assunto não é reino ou não reino, é arrebatamento, se é antes. Nós não aguardamos essas coisas, né? Nós não aguardamos tribunal, nós não aguardamos nada disso. Nós aguardamos o nosso Senhor. Aleluia. Para estar para sempre com Ele. E se você tem vivido com Ele, com toda certeza, como Enoque, o Senhor vai tomar você para si, para Ele. Aleluia. Para você estar para sempre com Ele, né? Então, amados, nós aguardamos esse dia, pela qual, vamos ver Apocalipse, capítulo 11, quando nos fala da 7ª trombeta. Nós já estamos terminando, irmãos. É que é tanta coisa para nós falarmos desse Senhor tão grandioso, né? Mas em cada aspecto desse, os irmãos depois podem se alimentar na palavra e buscar e conhecer mais. Mas no verso 15... alguns irmãos que têm dúvida, ou que se vai ser antes, se vai ser depois, lembre sempre que vai ser ao som da última trombeta. Paulo fala sobre isso. E Jesus falou que ia ser ao som de trombeta. Ele trouxe uma revelação. Aí Paulo nos trouxe uma revelação um pouquinho maior, que disse a última, porque ele viu que tinha outras trombetas. Mas ele ainda não sabia quantas trombetas. Mas João nos fala quantas trombetas. Então, antes que venha a 7ª, lembre que é a última trombeta, lembre que ainda vão tocar 6 antes. Então ele diz: tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está vendo o aumento do seu governo? O governo que está sobre os ombros dele, ele veio, o reino de Deus é chegado, ele fez toda aquela obra, aí ele derramou o seu Espírito, passou, o reino de Deus está dentro de nós, mas agora vai vir um dia em que ele vai vir. Satanás vai ser preso, o mundo vai ser liberto por esse rei que está vindo para reinar sobre a terra. Mas ainda não é o final do seu reino. O seu reino ainda vai aumentar. Porque ele vai reinar durante esses 1000 anos. E depois, no final dele, ele vai fazer a grande vitória sobre todo esse mundo. Vai haver o grande trono branco, que vão ser julgados os que não morreram em Cristo, os que não esperaram em Cristo. Mas cuidado só com uma coisa. Eu vou fazer assim, dar um lampejo, uma faísca, para que os irmãos possam estudar. Talvez os irmãos já tenham visto alguma coisa. Não coloque, mesmo as pessoas que não receberam o Senhor, todos no lago de fogo. Leiam João 5.
E vejam no capítulo 22, aquelas nações que estão fora da cidade. Então, nós como cristãos, às vezes, nós pegamos, recebeu Jesus, recebeu. Não recebeu Jesus, aí a gente lança todo mundo no lago de fogo. O Senhor não é injusto. Há muitos que o Senhor vai chegar lá aquele dia e eles vão dizer: Senhor, mas como? Quando fizemos isso? E ele vai dizer: quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Haverá, a palavra fala sobre maior juízo, menor juízo. Fala os que ficarão de fora, fala os que ficarão dentro. Fala os que estão dentro da cidade, que têm direito à árvore da vida, que têm direito a entrar e comer dessa árvore da vida. E há nações que estarão fora, que as folhas da árvore serão para a cura dessas nações, mas não poderá entrar nada do que se contamine. Então esses são assuntos que o Senhor precisa nos ensinar. Mas só uma coisa eu falo para os irmãos: o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele não se esquece. Você vê que na palavra de Deus, o Senhor cita muitas pessoas que eram justas, não justificadas pela fé. Cornélio era um, há testemunho nas Escrituras. O Senhor foi lá porque ele era um homem justo. Entende? Há muitos gentios no Velho Testamento que não pertenciam àquela dispensação, que o Senhor disse assim: eles entrarão primeiro no reino dos céus, e vocês ficarão de fora. Eles se assentarão com Abraão, com Isaac, com Jacó. Esse rei, que reinará durante esses 1000 anos, quando tudo acontecer, para nós encerrarmos no capítulo 15 de 1 Coríntios. Agora você vai, como nós lemos lá, o seu governo não terá fim. Então nós vemos realmente o Senhor assumindo o governo de tudo, o seu aumento do seu governo. Aí o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. E quando terminar tudo lá, o Senhor vai devolver o reino ao Pai. E vai se sujeitar àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Como aquilo que o Senhor tinha dado àquele primeiro homem, mas que o primeiro homem desprezou. Mas o segundo homem, ele alcançou. E ele tomou o reino e devolveu ao Pai. Então vamos ver aqui no capítulo 15. Diz assim, no verso 24: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, todo que tomou um poder que não lhe pertence. Todos que se dizem autoridade, todo poder, tudo, o Senhor Jesus tomou da mão deles. E ele tomou todo esse poder. Mas não tomou para si mesmo, mas ele tomou e resgatou para o Pai. E aí diz assim, esse é o fim. Por isso que ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio. Lá o princípio, veja bem. E o fim. E ele diz assim: pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ela vai ser destruída lá no final, quando houver a segunda ressurreição. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeito, claro, esta que se excetua, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará
aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. Então o Senhor criará novos céus e nova terra, irmãos. Muitos pensam que nós vamos morar no céu, né? Mas nós vimos pela palavra que o Senhor primeiro criou os céus. E aonde Ele estabeleceu o Monte Sião, que é o monte do seu governo. Nós vimos isso ontem. Mas o que nos fala no novo céu e nova terra? O que vai acontecer com essa nova Jerusalém? Ela vai descer. E aí diz que Deus mesmo estará com os homens. Isso sempre foi o coração do Senhor. De Ele habitar conosco. De Ele viver conosco. E nós vivemos com Ele. Esse é o propósito do Senhor. E se você olhar lá para novos céus e nova terra, você vai ver que o trono de Deus estará conosco. O Senhor mesmo. Ele será a luz. Ele será tudo. Tudo. Ele será o nosso alimento. Ele será a cura das nações. Ele será tudo. Por isso que o Senhor diz assim agora. Cuidado, irmãos, para que vocês não tirem nada do que está escrito aqui. Para que não seja tirado de vocês a parte que cabe a vocês na árvore da vida. Ao contrário, né? Nós temos que ganhar cada vez mais desse nosso Senhor. Que o Senhor, que o Espírito Santo, irmãos, nos faça lembrar e contemplar esse nosso Senhor. Aquele que era, aquele que é, mas é aquele que era e é aquele que há de vir. O Todo-Poderoso. E para ser cabeça sobre todas as coisas, se lembre disso, irmão. Ele o deu à igreja. Então, todo esse reino, tudo que está sendo falado, e eu esqueci de falar de 2 Pedro, o Espírito está me lembrando, não posso esquecer sobre esse assunto. Alguns irmãos interpretam ali 2 Pedro, que nós somos a igreja que vai trazer o Senhor de volta. Eu respeito a posição desses irmãos, mas eu quero dar o que eu creio sobre esse aspecto, sobre aquele texto. Quando ele diz lá, essa minha versão, 2 Pedro, irmãos, desculpe. Nós temos a tarde aí para... Mas esse assunto é muito importante. Porque ele fala de como nós devemos estar preparados. Então, ele diz assim, verso 11 do capítulo 3 de Pedro. 2 Pedro. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, ou apressando-vos. Alguns irmãos dizem que nós apressamos a vinda do Senhor, mas eu quero considerar um assunto com os irmãos que talvez traga mais temor, porque esse assunto traz um peso muito grande sobre nós, mas eu quero trazer um assunto que traga temor, que é o assunto de Pedro. Ele diz assim, como nós não devemos ser em santidade e piedade, aguardando e nos apressando. Sabe por quê? Porque nós estamos muito devagar com a nossa vida cristã. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo tempos de Laodiceia. Então, o Senhor, Ele já tem a sua Filadélfia. Entende, irmãos? Se o Senhor quiser voltar hoje, Ele já pode voltar. Ele já tem os seus remanescentes. Ele já tem os seus vencedores. Então, o que Pedro nos exorta é que nós devemos, então, correr para estarmos preparados junto com esses irmãos. E aí o Senhor pode voltar em qualquer tempo que nós vamos estar com eles. Entende? Então nós estamos vivendo um tempo muito angustioso, como nós estávamos vendo. E se nós olharmos para isso, nós vamos dizer, a igreja não está pronta. O Senhor não vai voltar agora.
Mas eu quero dizer para você, eu penso diferente. O Senhor pode voltar hoje, que Ele já obtém a sua igreja gloriosa. Agora, eu e você temos que nos apressar. Amém? Vamos adorar esse nosso Senhor. Vamos contemplá-lo agora, né? E nessa mesa, a nossa adoração vai se tornar algo tão precioso, porque nós podemos nos juntar aquelas miríades de anjos, sabe? E nos prostrarmos e adorarmos esse nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amado Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. É claro que ainda nós vemos em parte. O Senhor é tão mais glorioso e grandioso. Tu és muito mais, Senhor, do que nós podemos pedir ou pensar. Senhor, nós não temos capacidade de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas essa capacidade vem de Ti. Mas nós queremos, Senhor, te agradecer pela medida que o Senhor nos deu esses dias. E que, Senhor, que só fique aquilo que veio de Ti. Se há algo de vil que partiu da minha pessoa, que ela seja esquecida, que não misture, que não haja uma mosca morta que possa fazer com que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Me perdoe, Senhor, por alguma coisa que tenha falado. Não deixe que o inimigo tome isso como a coisa principal, mas que o Senhor seja a coisa principal e seja a coisa revelada nesses dias, Senhor. Senhor, entrego a Ti a Tua palavra. É a revelação do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.